Aí, eu quero falar sobre os benefícios da cruz, aleluia, os benefícios da cruz, e eu também quero compartilhar hoje a missão após ela, glória a Deus. Então na cruz você foi beneficiado, e a prova desse benefício é que você foi alcançado, lavado, remido. Seu nome hoje, em nome de Jesus, já está escrito no livro da vida. Então esse é aleluia, é o benefício. Mas eu quero compartilhar também sobre a missão da cruz, né? E Efésios 2:13, diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, aleluia, glória a Deus, querido, aleluia. Essa palavra é transformadora, essa palavra é libertadora, porque ela vem mostrando aonde nós estávamos e aonde nós estamos, ou aonde você, irmão, pode estar, em nome de Jesus. E aqui vem dizendo, né? Mas agora está em Cristo Jesus. Quem agora está em Cristo Jesus? Dá glória a Deus aí, em nome de Jesus, porque isso é uma bênção. De todas as bênçãos que você tem buscado, tem orado, tem pedido ao Senhor, e elas virão sobre ti, virão em nome de Jesus. Mas todas as bênçãos, a maior bênção é essa: está em Cristo Jesus, ser alcançado por Ele. E aqui ele vem dizendo: mas agora que está em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe. E é verdade, um dia nós estávamos longe, desgarrado, afastado, mas graças a Deus, o plano perfeito, o plano da cruz é o plano perfeito. A cruz, ela remete sim a dor, sofrimento, sangue, mas nós devemos nos alegrar com essa cruz de Cristo, porque essa cruz não veio para trazer a morte, pelo contrário, ela veio trazer a vida, aleluia, glória a Deus. Então nós nos entristecemos sim com alto preço por tudo que Cristo pagou, mas nós temos que saber e lembrar todos os dias que após 3 dias Ele ressuscitou, aleluia, glória a Deus. Então o peso da morte já não tem mais força sobre a minha vida, já não tem mais força sobre a tua vida, meu irmão. Embora um dia você possa morrer nessa sua matéria, talvez você já perdeu parentes, amigos, mas a nossa alegria, e devemos nos alegrar se nós estamos em Cristo Jesus, porque a partir desse dia, nós não estaremos mortos, mas nós estaremos de fato vivo para uma eternidade, aleluia. Uma eternidade onde não haverá mais dor, querido. Uma eternidade onde não haverá mais sofrimento. Uma eternidade onde não haverá mais enfermidade. Uma eternidade onde não haverá mais preocupação. Nós estamos tão ligados nessa terra e queremos tantas coisas, dos benefícios dessa terra, mas quando você pensa naquilo que é eterno, aleluia, a sua alegria deve ser muito maior, porque isso aqui é passageiro, e nisso que é passageiro, embora há desfrute sim, há momentos de alegria sim, há tantas coisas boas que desfrutamos sim, mas de tempo em tempo vem níveis de provas, de luta, de enfermidade, de dificuldade, pessoas em depressão, pessoas tirando a sua própria vida, sabe, um tirando a vida do outro. Nós olhamos para esse mundo, mas aonde nós iremos passar a eternidade é totalmente diferente de tudo isso que nós temos visto e temos vivido. Nós vamos para uma terra que verdadeiramente mana leite e mel, aleluia. A Jerusalém aqui que foi alcançada pelo povo de Deus, ela é só uma simbologia da Jerusalém celestial, porque Jesus disse: eis que vou para o Pai, e prepararei para vós o quê? Morada. Há uma cidade santa, há uma cidade abençoada, há uma cidade, querido, que você vai desfrutar, e verdadeiramente você vai poder dizer: agora eu encontrei a felicidade, aleluia. Eu vou morar lá, quem vai morar comigo lá? Aleluia. Então, querido, antes de nós conhecermos a obra da cruz, antes, em um tempo que nós não conhecemos, nós andávamos derrotados continuamente pelo inimigo, verdade. Ainda hoje, nós não estamos derrotados,
mas constantemente estamos em luta e estamos em uma provação. Antigamente sofríamos derrota e mais derrota. Hoje não sofremos derrota, mas sofremos uma luta constante pela nossa vida espiritual, para que possamos nos manter inabaláveis. Antigamente havia níveis de frustração, vivíamos oprimidos e não havia paz. E Cristo veio dizendo: eu deixo-vos a minha paz. Então hoje em Cristo Jesus, nós conseguimos desfrutar de um nível de paz. Como que você está? Como que está a sua vida? Relação à ansiedade, relação a tudo isso que nós temos visto e também temos vivido. Em Cristo Jesus, podemos sim preocupar, mas nós temos que manter a nossa confiança e a nossa dependência em Deus. Não devemos, não podemos estar ansioso. E o nível de ansiedade hoje tem tomado tantas pessoas, querido. E Cristo vem dizendo: não andeis ansioso. Nós ficamos tão ansiosos pelo futuro, vivemos tão cheio de futuro, que deixamos de viver o presente. É verdade ou não é? Vivemos tão cheio de futuro e deixamos de viver o presente. Então esse é o momento presente, que nós devemos viver o melhor em Cristo Jesus, firmado na palavra, entendendo o propósito, entendendo a missão e usufruindo os benefícios da cruz. E hoje eu quero falar dos benefícios da cruz e também quero falar da missão após ela. Há uma missão, querido, da cruz sobre a sua vida. Glória a Deus. E esse texto é maravilhoso. Ele vem nos trazendo e nos lembrando para que possamos observar de fato aonde nós estamos. E a pergunta, reflexão para você durante esse culto é: nesse momento, aonde é que você está? Está em Cristo ou não está? Temos que olhar para Cristo, sim, e ver o alto preço que foi pago. Então hoje, como Santa Ceia, sim, é necessário, querido, se faz necessário olharmos para tudo, observar o processo de cruz que Cristo passou, porque a palavra fala que maldito é uma das palavras mais pesadas. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Às vezes é maldito quem for pendurado no marido, né? Mas não é essa palavra não. Tem mulheres aí que quase deu glória, libertação. Mas a palavra fala: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Naquele tempo havia vários tipos de morte em tratamento de punição. E a morte de cruz era um dos processos, ainda é, segundo estudiosos, ainda é nos dias de hoje. Fizeram vários estudos de todos os tipos de tortura e morte, e nenhuma outra método de tortura gera tanta dor e tanta agonia em um processo tão longo quanto a morte de cruz. Então Cristo, ele veio passando por essa morte de madeiro, morte de cruz, e a palavra vem dizendo maldito. Naquele dia, Cristo ele estava sendo pendurado, querido. Você pode olhar para ele agora, olhar para ele sim, santo, cordeiro perfeito. Mas naquele momento, por isso que é muito importante esse culto, porque esse culto é um culto de reflexão, para observar tudo aquilo que Cristo fez, passou, para vencer, para que você pudesse ser livre. Então naquele dia, naquele madeiro, ele se fez o pior dos piores. Talvez você olha pela sociedade e fala assim: eu reprovo a pedofilia. Talvez você fale: eu reprovo a questão do estupro. Talvez você fale: eu reprovo a questão do homicídio. Talvez tantas coisas você abomina. E a palavra vem justamente abominando todas essas coisas. Mas naquele dia, Cristo, ele pega todo o escrito de dívida de toda a humanidade, e ele vai para aquela cruz, sim, por você e por todos aqueles que você também abomina. Então você tem que olhar para Cristo agora, sim, um Cristo maldito, para que você pudesse agora ser justificado por ele, porque ele era justo, ele era o cordeiro perfeito. Então naquela cruz, você foi lavado, você foi remido. Havia uma necessidade de sangue, querido. Havia uma necessidade de sangue. Então é muito importante o culto como esse, para nós refletirmos: qual é o preço que eu fui comprado? Qual é o seu valor? O seu valor é, a sua nota é sangue. O sangue
o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. Então nós temos que olhar e ver todo o processo que Cristo passou, todo o processo de humilhação e de castigo que estava todo recaído sobre ele. Romanos 3, 23. Abra a tua Bíblia em Romanos, é muito importante você abrir a tua Bíblia, principalmente no dia, todos os dias, mas hoje. Romanos 3, 23. Se você tem uma caneta, sublinha esse texto, que ele é muito importante, porque aqui Paulo ele vem trazendo o estado real que a humanidade se encontrava antes de Cristo. Antes de Cristo, o estado real está aqui, Paulo trazendo em Romanos 3, 23, dizendo que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Aqui Paulo está falando, ei, antes de Cristo todos haviam cometido o pecado, e pela lei nenhum justo havia encontrado. Em certo momento Deus encontra um homem, Abraão. Em certo momento Deus encontra um homem chamado Noé. Mas quando chega um certo tempo, Deus olha para a terra e ele não acha nenhum homem justo, nenhum sequer. E a palavra vem dizendo que todos pecaram, e todos estão agora destituídos da glória de Deus. Todos estão em condenação. E Paulo vem falando isso. Folheie sua Bíblia agora, Romanos 6, capítulo 22. Romanos 6, 22, 3 folhas à frente. Aleluia. Romanos 6, versículo 22, e vem dizendo agora... Porém, agora, um novo tempo em Cristo Jesus. Agora, porém, em Cristo Jesus, libertados estão do pecado, transformados em servos de Deus, e tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, desfrutar da vida eterna. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir o Senhor Jesus, querido. Aplauda o Senhor, querido. Glória a Deus, porque houve um tempo de julgo, houve um tempo de condenação, e Paulo vem falando, antes era assim, mas agora ele vem falando, ei, mas agora tudo mudou, agora libertados estamos do pecado, agora nós podemos estar conectados em Cristo Jesus, agora nós somos transformados em servos. Fala servos. Olha para o seu irmão e fala servos, transformados em servos. Querido, nos dias de hoje tem se perdido essa identidade de servo. A palavra ela fala de três identidades: identidade de amigo. A palavra fala que Deus, Ele é o nosso amigo. Nós temos que ter uma intimidade, um relacionamento de amigo. E tem um momento que ele fala, já não vos chamo de servo, mas agora vos tenho chamado de amigo. Mas nós temos a identidade de servo, mas a identidade, quando ele usa amigo, ele fala da intimidade. E nós devemos ir para a intimidade de amigo, de entrega, de renúncia, chorar aos pés do Senhor, abrir o coração, falar para Ele, vomitar todo o lixo do pecado, todas as crises que passam dentro de você, tudo aquilo que passa no seu coração, nos seus pensamentos. E a um outro momento ele fala a respeito de filho, e nós somos filho, e quando essa expressão de filho está falando de uma herança, e nós temos uma herança, aleluia. Mas quando ele fala, fomos transformados em servo, ele está falando agora de uma missão. Devemos servir a Deus. A nossa vida nessa terra é uma vida serva. Devemos ser servos do Senhor Jesus, querido. E agora fomos transformados em servos de Deus. E tenha o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna, e glória a Deus, aleluia. Então, querido, em Cristo Jesus nós fomos santificados. Em Cristo Jesus agora nós temos a vida eterna. Eu tenho o meu nome escrito no livro da vida, querido, aleluia. E a minha missão, eu tenho uma missão como servo de Deus, conduzi-lo a vocês a ter o mesmo nome escrito lá no livro da vida, querido. E a palavra vem falando justamente sobre isso, a respeito da vida eterna. E a cruz ela vem trazendo esses benefícios. O benefício que eu estava em condenação, que eu estava em julgo, eu estava afastado, eu estava destruído, eu estava em uma condenação de uma morte eterna. E agora em Cristo Jesus eu fui perdoado, aleluia. Perdão.
Querido, na cruz de Cristo você é perdoado. Talvez você ainda está preso em um pecado. Talvez você está preso em algo que você ainda não se libertou. Talvez você está preso por algo que você fez um dia. E talvez você olha para isso e vê o quão isso é grave. E nem você ainda se libertou. Mas foi na cruz, querido, que Deus estava ali remindo você. Foi o propósito da cruz trazer o perdão para esse seu pecado. Então você precisa entender que Cristo, Ele já te perdoou. Claro, o perdão, ele é fruto de um coração arrependido. Há uma necessidade de arrependimento. Mas no dia que você se arrepender, os seus pecados serão perdoados. Então um dos benefícios é perdão. E sendo perdoado, o benefício é a reconciliação. A reconciliação é trazer para perto. E quantas reconciliação às vezes eu e a pastora Jo não estamos fazendo aí. Casais brigam e eles estão afastados. Eu não quero mais, pastor, essa mulher. Eu já não aguento mais esse homem. Tira ele daqui. E tem alguns que ainda falam, pastor, por amor e pela consideração que eu tenho pelo Senhor, eu estou entregando para o Senhor. Fala isso. Essa manga é sua. Eu não vou aceitar, não. Mas nós conversamos e no final há uma reconciliação, querido. E todo aquele ódio, porque havia um ódio de Deus. Porque a ira de Deus recaiu sobre Cristo por causa do pecado. Então o pecado ele gera uma ira. Por isso que Jesus na cruz do Calvário, ele faz aquela oração, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? É o que quer dizer. Naquele momento Cristo estava desamparado, porque naquele momento a ira de Deus, a ira vindoura que haveria de vir sobre mim, teria que vir sobre mim, mas Cristo ele se coloca naquela cruz. Então agora Deus ele tem que fazer justiça. Há uma justiça de Deus sobre o pecado. Então toda justiça que deveria vir sobre mim, que deveria vir sobre você, que deveria vir sobre a humanidade, Deus ele não olha para mim, ele olha para Cristo e fala, você agora vai sofrer por tudo, por todo o pecado, por toda a humanidade, e todo o pecado estava recaído sobre ele. Então você pode falar, mas cadê o Deus de amor? Você não pode separar o Deus Pai do Deus Filho, e nem Deus Filho, Deus Espírito Santo, em uma trindade que não se explica. Mas naquele momento o próprio Deus, ele estava naquela cruz por você, sobre a figura do Filho, mas é Ele que estava ali, querido. E toda a ira de Deus estava recaída sobre Cristo, para que você pudesse ser reconciliado nele. Você pode dar um glória a Deus e agradecer a Ele? É algo de agradecer, porque se não fosse isso, querido, toda a ira deveria vir e recair sobre você. E sobre essa reconciliação, agora nós fomos inseridos por Cristo à vida eterna, aleluia. Agora em Cristo Jesus, um dos benefícios também, recuperamos a esperança. Porque viver em honestidade antes? Para que talvez, sendo que toda a ira já não há mais. Então agora em Cristo nós recuperamos a esperança. Agora em Cristo nós temos paz com Deus. Agora nós fomos livrados da ira do pecado e de toda a sua consequência. Aleluia. Então talvez você chegou aqui e fala, pastor, mas eu tenho muito entristecido o coração de Deus pela minha maneira de viver. Mas a cruz, ela é uma simbologia de uma ponte. E o abismo que havia entre Deus e o homem, agora está estabelecido sobre uma cruz. E sobre essa cruz hoje você pode ser perdoado. Porque a cruz ela está posta, para que eu e você pudéssemos estar nele, conectado nele. E esse é um dos benefícios da cruz. E devemos usufruir desse benefício, como lemos agora. Agora em Cristo Jesus, fomos libertos, éramos escravos do pecado, e agora fomos transformados em servos de Deus, somos santificados em Cristo Jesus, e temos a vida eterna, aleluia, benefício da cruz.
e que você possa se beneficiar. E eu quero falar um pouco sobre a missão da cruz, porque logo após esse benefício dessa cruz, agora é uma missão. Quantos foram alcançados já por Cristo Jesus aqui? Aleluia. Então você tem vivido dos benefícios, mas agora há uma missão, e a missão está estabelecida sobre a vida de Cristo, e a missão de Cristo estabelecida. Eu estava com o Cleito ontem ministrando no seminário de liderança, lá na IBN Marajoara. Eu estava falando sobre a missão de um líder. E Mateus capítulo 4, abre rapidamente, Mateus capítulo 4. E todo o livro de Mateus, nós vamos ler somente o versículo 17. Mas o livro de Mateus, o livro de Mateus, eu abri Marcos, é Mateus, tá? Mas o livro de Mateus capítulo 4, é o momento onde Cristo, ele está no momento onde ele está estabelecendo o seu ministério, a qual Deus o chamou, a qual ele mesmo se coloca perante Deus, nesse chamado, nessa missão. E todo o capítulo 4 é a tentação de Jesus, aonde ele decide ir ao deserto, e ali ele fica 40 dias em uma luta, ele fica 40 dias em um processo, em oração, em uma preparação. E nesses 40 dias ali, o diabo, o inimigo, o adversário, ele vem tentando a Cristo a respeito do alimento, a respeito de reino, a respeito de poder, e até mesmo citando a palavra a respeito de cuidado, levando Cristo no pináculo e falando: ei, pode pular, porque está escrito na palavra que o Senhor teu Deus dará ordem, teus anjos a teu respeito. Mas lá no versículo 17, quando Jesus ele sai daquele deserto, quando ele sai ali vitorioso de todo tipo de tentação, de todo tipo de artimanha do diabo, mas no versículo 17 é o momento onde ele entra agora na cidade, nos vilarejos, anunciando, e a palavra dele, a missão dele foi essa: daí por diante, você pode falar comigo? Daí por diante, aleluia. Daí por diante, passou Jesus a pregar. Aqui Jesus começa a pregar, a partir de Mateus capítulo 4, versículo 17, a partir de todo o processo de luta, dificuldade em deserto, aonde ele chega na idade da maturidade, então ele passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, aleluia. Ele passou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Glória a Deus. Então Cristo ele vem agora anunciando as boas novas, ele vem vivendo a missão, ele vem vivendo os propósitos a qual havia recaído sobre ele, a qual ele mesmo se estabelece sobre esse propósito. E aqui nesse momento ele então começa a pregar. Então aqui ele começa a trazer uma palavra de arrependimento, ele começa a trazer uma palavra de direção: ei, é chegado, o fim está próximo, é chegado o reino dos céus. Ele começa a trazer uma palavra onde começa a ministrar no homem e na mulher interior, gerando reflexão, trazendo palavras e parábolas, ensinamento que gerava uma transformação, aleluia. E nós temos essa palavra da transformação, querido, porque nós temos a palavra de Cristo, e nós temos que entender que há uma missão da cruz, que agora ela recaiu sobre nós. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus vem dizendo, vou citar para vocês, Mateus capítulo 28, versículo 19, já é o momento final, onde Cristo, ele já passou pela cruz, ele já morreu, ele já ressuscitou, e agora, no momento ali no monte, onde ele está quase sendo levado aos céus, ele disse: portanto, ide, aleluia. Jesus está dando uma ordem, Jesus não está orientando,
Jesus não está olhando para os discípulos, e nós somos discípulos de Cristo. Quem é discípulo? Aquele que segue, aquele que serve, aquele que obedece. E Jesus está dando uma ordem, portanto, ide e faça discípulos, os ensinando e os batizando, levando ao batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nesse momento nós temos que entender que Cristo ele passou por tudo, 3 anos e meio, ensinando, e ele passa pela cruz, e agora nós temos os benefícios da cruz, e agora ele vem falando de uma missão, há uma missão para a igreja, nós somos a igreja de Cristo, portanto ide e faça discípulos, mas eu quero que você abra comigo agora, João capítulo 20, João capítulo 20, quem achou, dá um glória a Deus aí, aleluia. Tem que vir com Bíblia para a igreja, aleluia. João capítulo, versículo 21, e permaneça aberto. Porque quando falamos, portanto, ide, alguns falam, pastor, mas eu não nasci para ser líder. Quando falamos a respeito de um portanto ide, uma palavra como essa, fala, pastor, mas eu não fui chamado para o ministério da palavra. Pastor, mas eu sou tímido, eu tenho dificuldade em ministrar. Essa palavra, portanto ide, que não está falando de altar. Essa palavra, portanto ide, não está falando de uma unção ministerial. Não está falando que você vai ser separado para ser pastor. Esse portanto ide não está falando agora você está sendo separado para ser um missionário. Está falando aí, portanto ide e faça discípulos, tudo aquilo que você tem recebido, tudo aquilo que você tem ensinado, agora você vai sair e vai ministrar tudo aquilo que de fato você tem recebido. E quanto tem recebido muito de Deus aqui, aleluia. Então agora Jesus vem dizendo aqui, esses versículos também são versículos aonde, são momentos aonde após Cristo, esse João 20, 21, é após Cristo passar pela cruz de morte e ressuscitar, agora ele se apresenta perante os discípulos, e diz, versículo 21, disse-lhe, pois Jesus, outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, olha que Jesus está dizendo, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, aleluia. Glória a Deus. Jesus está falando, eu vim sobre a missão, e assim como eu passei por ela, cumpri ela, e assim como o Pai me enviou, eu vim cumprir. Agora eu vou para o Pai, mas assim como Ele me enviou, assim como eu vim com as coisas do meu Pai, trazendo para cá, e ensinando a vós, agora vocês receberam de mim as coisas do meu Pai, assim como Ele me enviou, agora eu envio a vós, aleluia. Querido, você foi um enviado, aleluia. Você foi um enviado, aonde você está no seu trabalho, lá na sua família, como pai, como marido, como filho, lá no seu grupo familiar, talvez muita gente fala de tanta podridão, mas ali o seu testemunho deve ser diferente, aonde posta às vezes aquelas piadas profanas, e é só o kkkk, e você não precisa nem falar misericórdia, é só o seu silêncio, já lhe basta. Porque eles já vão falar, olha, eles já vão observar, fulano não compactua com certas coisas. As suas postagens devem ser postagens diferentes naquele grupo. Eles vão falar, ei, ele tem de Deus na vida dele. E vai chegar um tempo que você não vai ser só mais o marido, talvez só o filho, mas eles vão falar, ei, tem um homem de Deus, tem uma mulher de Deus, tem um enviado em nosso meio, e lá no trabalho vão pedir para que você traga uma palavra, vai chegar um dia que vão falar para que você estabeleça uma oração. Então o que nós temos que entender, há uma crise que está instalada a respeito de propósito. Qual é o meu propósito? Jesus, a ordem dele é clara. Jesus ele ensina, mas ele tem ordens, e a ordem dele direcionada, é justamente sobre o ministério da palavra. Ele olha para o discípulo, portanto ide, vão e façam. Agora ele olha novamente e fala, ei, vocês vão e anunciem, assim como o Pai me enviou, agora eu estou enviando a vós.
Marcos capítulo 6, 7, Jesus ele chama os discípulos e envia eles de dois em dois, vão, e Jesus dá autoridade para eles, vão curando, libertando, fazendo tantas coisas que você faz ou deveria estar fazendo. Se você olhar lá em Lucas 10, capítulo 1 ao versículo 24, Jesus ele separa um grupo de 70 discípulos, 140 homens, mulheres de Deus ali, e Jesus envia de dois em dois pelas cidades anunciando e pregando. Então a ordenança, o propósito que nós estamos em Cristo é anunciar, é chegado o reino dos céus. A partir desse momento Jesus começou a ensinar e a pregar, é chegado o reino dos céus. E ele fala, essa é a palavra que eu recebi, e essa palavra que eu recebi, essa palavra eu dou a voz, e essa palavra que eu dou a voz agora vocês vão e anunciem. Porque assim como o Pai me enviou, agora eu estou te enviando, aleluia. Você é o enviado, aleluia. Então, querido, a nossa missão, o nosso propósito está atrelado, está ligado diretamente ao propósito do Pai. O meu propósito, o nosso propósito está atrelado diretamente ao propósito de Jesus. Se você até hoje não entendia qual é o seu propósito, por que você nasceu, talvez você é rico, você é próspero, você trabalha muito, mas não se engane, o seu trabalho não é o seu propósito, a sua família não é o seu propósito, a sua empresa não é o seu propósito, nada do que você faça fora da palavra é o propósito. Aqui na igreja há um ministério, há o corpo de Cristo, e dentro do corpo de Cristo há funções como um corpo bem ajustado, e é necessário que eles trabalhe bem, desenvolva bem, porque um corpo onde uma parte não funciona, é um corpo que ele tem várias debilidades, e ele fica com várias sequelas, impedido de fazer tantas coisas. Por isso, como um corpo de Cristo, como a igreja, a palavra usa a palavra corpo de Cristo para falar de igreja. A igreja não é eu separado, a igreja é essa unidade. Por isso que ele fala, onde 2 ou 3 estiver reunido, há uma atmosfera diferente, há uma unção diferente, há um ambiente diferente. Aonde você está, Deus está, Ele está, mas na figura de igreja. Quando fala de igreja, fala de um propósito estabelecido. E você fala, eu já sou bom sozinho. Jesus é muito melhor do que você. E ele não teve esse pensamento de pensar que eu sou bom sozinho. E o que faz você, eu, um mero mortal, achar que sozinho já basta? Alguns dizem, eu sozinho já me basta. Ele poderia dizer, ele poderia ter essa mentalidade, porque ele era Deus. Mas ele vem trazendo princípios do céu, princípios diferentes. Inclusive Deus, lá no princípio no Éden, quando Deus ele vai criar, ele diz, façamos o homem, façamos. Até Deus para criar algo, ele não começa sozinho, ele traz a figura do Filho, ele traz a figura do Espírito Santo, ele fala, façamos, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O propósito de Deus é gerar semelhantes, aleluia. E o nosso propósito em Deus é gerar semelhantes. Por isso que Paulo fala, sede pois meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo ele tinha uma segurança, ele sabia quem ele era em Cristo. Ele está falando, aquele que estiver em mim, andar comigo, vai ser semelhante a Cristo, porque eu ando com Ele. Quem anda contigo é um semelhante a Cristo, deve ser, é um semelhante, aleluia. Então, nós temos que entender que na terra, nós somos representantes de Deus na terra, aleluia. Você é um representante de Deus na terra. Que coisa é essa, pastor? Abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 em seguida, em diante. Essa palavra mexeu muito comigo, amados. Que bênção essa palavra. Essa palavra venha despertar você, venha despertar a igreja.
Mas vem dizendo a partir do versículo 17: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas, as coisas antigas, as coisas do velho homem já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Esse versículo revela o estado daquele que está em Cristo Jesus. Versículo 18: ora, tudo provém de Deus, a qual Ele, o Deus, Ele nos reconciliou consigo mesmo. Olha aí, nos reconciliou consigo mesmo. Aquilo que eu estava falando da Trindade na cruz, Deus na figura do Filho, a qual Deus nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em quem? Em Cristo. Deus estava em Cristo, conciliando consigo mesmo, passando na cruz, reconciliando consigo mesmo, e não imputando aos homens os seus pecados e as suas transgressões. Antes, Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Versículo 20: de sorte que agora, aleluia, somos embaixadores em Cristo Jesus. Aleluia. Como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo. Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Glória a Deus. Que texto poderoso, se você refletir a profundidade dele. E o versículo 17, como eu disse, vem falando de um estado daquele que está em Cristo, ele é nova criatura. E aqui eu estou diante de uma nova criatura. Homens e mulheres que foram lavados, remidos pelo sangue de Cordeiro. Pessoas que fluem de dentro de si, fontes de águas vivas. Como Jesus estava com aquela mulher samaritana, e ele fala para ela: mulher, se tu sabes e soubesse quem fala contigo, você pediria águas, e eu lhe daria águas que fluiriam de ti, como fontes de águas vivas. Aleluia, glória a Deus. Então dentro de você deve fluir um homem novo, uma mulher nova, uma nova criatura. Há dentro de você fontes de águas vivas. Aleluia. E foi nos dado, versículo 18 e 19, vem falando que Deus nos deu o ministério da palavra, o ministério da reconciliação. Não estou falando de chamado, de unção, de óleo sobre a sua cabeça, mas entender que Deus confiou a você uma oportunidade de evangelizar, uma oportunidade de dar um bom conselho, uma oportunidade de ser bênção, uma oportunidade de ser testemunho. Aonde você está? Atos capítulo 11, versículo 26 ali, é o momento onde Paulo e Barnabé, eles estão durante um ano na cidade de Antioquia, ministrando a palavra, ensinando, e as pessoas ali começam a ser transformadas, as pessoas ali começam a ser curadas, elas começam a entregar a sua vida ao Senhor Jesus, e aproximadamente um ano se passou, a cidade de Antioquia teve uma transformação. Agora o povo daquela cidade olha para aquele movimento, olha para aquele povo que agora se converte, e fala: aquele povo é cristão, esse povo é cristão, esse povo é cristão, porque agora a cidade de Antioquia começa a observar e fala: esse povo é diferente, o comportamento dele é diferente, aquele lá que antigamente era assim, agora ele é diferente, antigamente ele era assim, dado ao vinho, beberrão, e agora olha como ele está. É o primeiro momento onde a palavra cristão, ela é gerada na palavra, e não é uma palavra que vem de Paulo citando vocês são, não é uma palavra de Cristo falando agora vocês serão cristãos, não, é uma palavra onde os ímpios, ele olha para aquele povo e fala: esse povo é diferente. Aleluia, aleluia.
O povo lá fora, ele tem que olhar para você e falar: ele é diferente, ela é diferente, ele é cristão. Não é porque você fala, não é porque as pessoas dizem, não é por causa da sua roupa, não é por causa da sua Bíblia debaixo do sobaco, é por causa da sua postura, do seu comportamento, querido. Você é um homem diferente. Aleluia, aleluia, e glória a Deus. E vem falando agora aqui, no versículo 20, que de sorte nós somos embaixadores. Querido, que palavra é essa? Embaixadores. Que de fato vós sois embaixadores de Cristo. Como se Deus rogasse a falar pelo nosso intermédio. Deus, ele fala através de você, querido. Pelo menos deve ser quando você abrir a sua boca, é Deus falando na terra. Quando você abre a sua boca, é Deus falando na terra. Quando eu abro a minha boca na minha casa, é Deus falando com os meus filhos. Quando eu abro a minha boca lá no trabalho, lá, que tudo está dando errado, é Deus falando na terra. Quem tem falado na sua boca? E aqui vem falando nesse texto, de sorte que nós somos embaixadores. O que é isso? Nós somos representantes do céu na terra. Aqui no Brasil, a embaixada americana, querido. E quem fala ali, o embaixador, você falando com ele, é a representação do Donald Trump nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos também tem a embaixada americana. E quem lá fala naquela embaixada, o representante, o embaixador, ele fala pela mesma autoridade do nosso presidente aqui no Brasil, querido. E Deus vem falando que de sorte que nós somos embaixadores, como se Deus rogasse por nós. Nós somos representantes do céu na terra, aleluia, aleluia. Você pode falar: eu sou um representante do céu na terra, aleluia. Que palavra, que sabedoria que é essa, que Deus vem nos trazendo, coisa maravilhosa. Então nós temos que entender, querido, que nós somos um representante do céu na terra. Então pela cruz há muitos benefícios, e por esses benefícios nós somos alcançados, fomos lavados, remidos, e vamos para a glória, viver uma eternidade. Mas agora desses benefícios há uma missão, e essa palavra, ela era certeza que tinha que ministrar hoje, porque hoje eu saí para comprar uma carne para o almoço, e quando eu cheguei, a minha esposa estava ouvindo uma ministração que a irmã Marinês mandou. Eu não parei para ouvir, mas quando eu entrei na cozinha, estava bem, falando bem no trecho da palavra. Eu acho que eu ouvi só uns 40 segundos, mas eu entrei no momento que confirmava essa palavra, aonde falava assim: sempre que Jesus ia curar alguém, falava para o cego: o que queres? Lógico, você perguntar para o cego, nem precisa perguntar o que queres. Claro que eu quero enxergar. Que pergunta idiota você poderia pensar? Que pergunta é essa? Um paralítico, o que queres? Claro que eu quero andar. Mas Jesus, ele sempre fazia essa pergunta. E eu acho que eu vi isso talvez 1 minuto. E falava por quê? Porque naquele tempo os cegos, eles recebiam um benefício. Então eles não precisavam trabalhar, que eles recebiam algo. E eles também eram abençoados pelo mendigar. Então a partir daquela libertação, eles não receberiam mais migalhas, não receberiam mais esse benefício de um estado, mas agora ele seria livre. Mas ser livre vai lhe custar alguma coisa. Então agora você é livre, e essa liberdade vai lhe custar alguma coisa. Viver a missão de Cristo, viver o propósito de Cristo, aleluia. Então o ofício do cristão é dar continuidade ao ministério de Cristo. O ofício do cristão está em servir. E essa palavra, ela vem certeira no dia de hoje, porque nós precisamos lembrar tantos dos benefícios. Porque muitos se aproximam de Cristo por causa dos benefícios,
Muitos vêm para Cristo por causa disso ou por causa daquilo. E de fato é assim praticamente para 99%, assim era com Cristo. Aonde ele estava a multidão seguia, queria pão. Aonde ele estava, na cidade que ele entrava, a multidão queria um milagre. Mas no dia da crucificação, cadê a multidão? Para lutar por ele ali não estava, porque a multidão é interesseira. Mas eu não estou falando para a multidão, eu estou falando para quem é discípulo, aleluia, glória a Deus. Então a multidão, quem tem coração de multidão não entende a visão. Quem tem coração de multidão não entende o compromisso. Quem tem coração de multidão não sabe que há algo que agora está posto sobre aqueles que alcançam essa liberdade em Cristo Jesus. Então no dia de hoje, precisamos lembrar assim dos benefícios e da missão. Porque essa missão, ela está estabelecida sobre essa mesa do altar, Santa Ceia. Porque de tudo isso que Cristo passou, viveu, vivenciou, Ele conclui na cruz. Ele conclui na cruz. E hoje você olha para essa mesa que como simbologia está o próprio corpo e o próprio sangue de Cristo. Então, pensando nesses benefícios de perdão, de cura, de reconciliação, pensando nesses benefícios de ser santificado, de ser livre, olhando para esses benefícios agora de uma esperança de salvação, de vida eterna, nos benefícios de ser livrado da ira do pecado que deveria recair sobre mim, sobre você. Pensando nesses benefícios, nós temos que olhar para isso e saber que esses benefícios foi conquistado, foi adquirido pelo um alto preço, preço de sangue. Agora por essa mesa nós precisamos refletir, observar tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. E ali na cruz do Calvário foi consumado. Aquele sangue que desce sobre os umbrais daquela cruz, sendo derramado cada gota, era para que você estivesse aqui hoje. Cada gota sendo derramada, cada chibata que cortava, cada açoite que ele tomava. Não sei se você chegou de assistir A Paixão de Cristo. Quantos assistiram aqui filme A Paixão de Cristo? É preciso assistir aquele filme lá pelo menos umas 2, 3 vezes por ano, para você lembrar. Devia ter separado no dia de hoje. Mas é necessário para que a gente venha lembrar do alto preço. Preço de sangue, preço de dor, preço de maldição recaída, preço de sofrimento, preço de renúncia, deixar a glória do Pai, para sofrer, se entregar por homens miseráveis, desprezíveis, como eu, como nós, cheios de pecado, e ainda livres, mas ainda voltamos nas mesmas práticas, nas velhas práticas, mas graças a Deus a cruz ainda está imposta. E hoje eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. E sobre essa palavra estarei ministrando a Santa Ceia. 1 Coríntios 11. Então em Cristo Jesus precisamos ser fortes, querido. Porque nós somos livres. Em Cristo Jesus precisamos entender que agora nós somos lavados, remidos, purificados. Temos que entender que nós estamos sob essa missão de Cristo. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Paulo ele vem instruindo acerca da Santa Ceia, a respeito daquilo que Cristo, quando ele reúne com seus discípulos, próximo ao momento ali dos dias da crucificação,
E tão interessante esse momento e oportuno, porque Jesus ele sempre esteve cercado com a multidão. Mas naquele dia, naquele dia do partir do pão, no dia da Santa Ceia, onde ele vai fazer esse memorial, aonde ele vem trazendo a simbologia pelo pão, partindo o pão e falando: esse aqui é meu corpo que é dado por vós. E da mesma maneira ele pega do cálice de um vinho e ele bebe um pouco e passa e fala: ei, esse aqui é o meu sangue, pela simbologia que será derramado por vós. E fazer isso aqui todas as vezes, e comer e beber, e fazer isso em memória de mim. Então naquele dia Jesus ele não está com a multidão, compartilhando do pão, compartilhando do corpo. Naquele dia ele chama discípulos. O que quer dizer isso? Que isso aqui é para quem tem aliança. Jesus ele foi batizado por João Batista. Ele entende um princípio. E João Batista, quando falei, eu não posso te batizar, porque você é maior do que eu. E Cristo falei, homem, é necessário que isso se faça. E Cristo ele passa pelas águas do batismo. Ele de fato não precisava, porque o batismo ele é para remissão de pecado, é para evidenciar no exterior a mudança que houve no homem interior. Mas no homem interior de Deus, ele sempre foi santo, ele sempre foi reto, ele sempre foi justo. Ele não precisava evidenciar no exterior uma mudança interior, porque ele sempre foi santo. Mas ele fala, é necessário como uma ordenança. O batismo é uma ordenança para aquele que entende, para aquele que recebe a palavra, para aquele que agora quer uma aliança com Deus. Há muitos apaixonados, enamorados com Deus, mas não tem aliança com Ele. E Marcos 16:16 diz: quem crê, você pode falar comigo, quem crê e for batizado, será salvo. Quem crê e for batizado, será salvo. Porém, o que não crê, já está. Marcos 16:16, não é minha palavra, não é a minha teologia, é a palavra de Deus. Então há muitos que estão aí, como eu fiquei 17 anos dentro de uma igreja, e não queria ser batizado, porque eu não tinha entendimento. Eu não tive o entendimento do que eu estava perdendo se algo acontecesse durante aquele momento onde eu rejeitava a aliança com Deus. Porque a palavra quem crê e for batizado, porque quando eu creio, esse ato de crer não é o ato de saber, mas é o ato dessa crença agora me transformar, essa crença mudar o homem interior. Esse ato de crer é o saber quem é Cristo, saber do que Ele fez por mim. Esse ato de crer agora eu decido viver uma nova vida. Esse ato de crer pelo batismo eu tenho uma aliança, eu quero ter uma aliança. Então naquele dia, daquele momento da Santa Ceia, Jesus ele chama aqueles que tinham uma aliança. Por isso quem deve participar dessa mesa é somente quem é batizado. Se você não é batizado, você não pode estar aqui. Mas se você não é batizado, você pode batizar e você poderá estar aqui. Porque Jesus ele veio para os seus não receberam, mas eu, a você, a todos quanto receberam, a todos a quanto receber, vos será dado o poder e o privilégio de se tornar, fala comigo, se tornar, você não é filho, você torna filho. Romanos 3:23 lemos, está destituído, está fora. Romanos 6:22, agora porém, foram inseridos em Cristo. Ele veio para os seus, mas agora foi dado o poder e o privilégio de se tornar um filho de Deus. Eu me torno filho quando eu desço as águas do batismo. Eu me torno filho quando eu tenho uma aliança com Ele. E quando eu não faço isso, eu permaneço aonde eu já estava. Quando Paulo fala em Romanos 3:23, ele não está falando do que vai ser, ele está falando do estado que se encontra. E quando ele fala o 6, ele fala o que pode ser. Então você sabe aonde você se encontra, e você sabe como pode ser.
E eu decidi, aos 17 anos de igreja, crente, 17 anos de igreja eu não era batizado. Mas um dia uma palavra como essa, eu entendi, eu falei, eu preciso ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu achava que era filho, não, eu era uma criatura, eu era uma criação. O que me passa a ser filho é ser adotado em Cristo Jesus. Eu sou adotado, o fato de eu ir até Ele. Então Jesus, Ele chama os seus discípulos e fala, vinde. E aqui Paulo vem trazendo a instrução. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. E essa carta é direcionada à cidade de Corinto. E a igreja de Corinto agora tem por essa instrução de como fazer. E essa instrução agora é passada a todas as igrejas também, da mesma maneira como os próprios apóstolos iam conduzindo, ensinando aquilo que eles receberam como instrução. E Paulo também aprende, e Paulo agora está instruindo. Porque eu recebi do Senhor o que também eu vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, olha aí, quinta-feira, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque semelhante modo também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. O sangue é a nova aliança. Só quem está em Cristo Jesus, que Ele está sob essa nova aliança. Fazei isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comer e beber este pão, anunciais a morte, o sacrifício, o alto preço que foi pago. Tem que anunciar o alto preço, temos que falar. Isso aqui é um memorial de anunciar, é um memorial de falar do que Cristo fez. Isso aqui é um memorial para te lembrar o alto preço que você foi pago. Isso aqui é um memorial para você sair daqui amanhã falando lá, ei, eu fui lavado, eu fui remido. Fazer isto e anunciais o sacrifício até que Ele venha. Ao 27, tem algumas igrejas que têm trazido, permitido o acesso a quem não é batizado para a mesa. E aqui vem dizendo, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu, será posto numa posição de culpado, é o que quer dizer, será réu do corpo, do sangue do Senhor. E o 28 vem dizendo, por isso, examine-se o homem a si mesmo, e sendo assim, come e beba. Aleluia, glória a Deus. Então quero convidar toda a amada igreja, os batizados, os não batizados, para se colocar de pé e vamos estender as mãos. Mas a mesa está posta para aquele que é batizado. Pastor, eu devo comer, eu devo beber. Pastor, eu estou assim. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe e traz juízo para si. E o 28 fala de examinar. Então você deve examinar. Você deve discernir, ter um momento de reflexão. Aumenta esse fundo musical, fazendo um favor, João, gentileza, meu querido. Então esse é o momento onde eu não posso falar para você que é batizado, eu não posso falar para você, se você deve ou se não deve, mediante ao seu pecado, mediante a sua vida. Eu como pastor, como instrutor da palavra, eu devo falar para você não batizado, que você não deve ainda, mas que deverá logo após o batismo. Mas você que é batizado, você deve examinar-se a si mesmo. Talvez os seus dias, seu mês, sua semana, talvez você chegou cheio de fúria, de raiva, de coisas que você passou. E esse é o momento onde temos que olhar para a cruz e entender que a cruz está posta para a remissão dos meus pecados, não para gerar condenação e julgo, porque isso é o que estava. Então agora é o momento de você levantar, abaixar a sua cabeça e avaliar o homem interior. Abaixe sua cabeça e olhe para dentro de você.
Faça uma oração, se coloque na presença dele, falando de como que você está. Eu sei que tem sido dias difíceis. Talvez algumas coisas tenham tomado a sua mente, algumas coisas você tem visto, talvez algumas coisas você tenha ouvido. Talvez há uma crise dentro de você, e a cruz está posta, a mesa está posta, a nova aliança está posta. E esse é o momento de você fazer uma reflexão. E se você entende que não está em condição, peça perdão. Primeira João lá fala: aquele que disser que não tem pecado se faz mentiroso, e a verdade não está nele. Então eu cometi pecado esses dias, eu sou pecador, mas eu me arrependo do meu pecado, eu confesso o meu pecado, e eu me torno livre da condenação do meu pecado. Davi era um homem que cometeu sérios, gravíssimos pecados, mas ele é um homem segundo o coração de Deus, que ele não vivia na prática do pecado, ele se arrependia. Que seja encontrado arrependimento verdadeiro, arrependimento profundo dentro de você nessa noite. Pai, em nome de